Boa noite, galera! Tô de volta, que saudades que eu tava de todos vocês. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Assisti vocês ontem no Mesa Redonda, eu queria opinar, pus hashtag no Mesa Redonda, mas o Marcelo não lia a minha mensagem, eu fiquei irritada, me senti realmente uma telespectadora. Gente, boa noite pra vocês aí de casa, boa noite a todas as nossas câmeras, galera do estúdio, nosso diretor de TV que tá lá embaixo, beijo pra todo mundo que tá aí no Switcher. Olha, o Gazeta Esportiva de hoje está começando igual futebol no Brasil, que já está aquecendo as turbinas também. Vamos conferir hoje, olha, os gols que rolaram no final de semana. O Palmeiras, campeão da Florida Cup. Tá vendo? Não tem copinha, não tem mundial, não tem Florida Cup. As novidades do mercado da bola. E também vamos falar ao vivo do treino do Palmeiras, Celso Cardoso, acompanhar a reforma do gramado do Allianz Parque. Será que vai ficar bom? Será que não vai? Tudo isso é daqui a pouquinho, porque você sabe, agora tem dicas muito bacanas. Muito bem, voltamos, mas nós vamos logo girando a nossa reportagem pelas ruas de São Paulo. O Marcelo Bazejo está agora lá no Allianz Parque, acompanhando a reforma do gramado do estádio. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Michele, seja muito bem-vinda de volta, tava descansando, né? Mas olha, quem não tá descansando nada é essa galera aqui que tá trabalhando na obra para a implantação do novo gramado do Allianz Parque, o gramado sintético. Pessoal trabalhando de manhã, trabalhando de tarde, muitas vezes trabalhando até a noite por conta das chuvas, as chuvas torrenciais que têm acontecido no verão de São Paulo esse ano. Tem atrapalhado um pouquinho o andamento das obras, mas nada que preocupe os engenheiros responsáveis. Todos acreditam que o novo gramado do Verdão será entregue na data prevista. Mas daqui a pouquinho eu volto com mais informações, mais detalhes dessa obra, desse novo gramado do Palmeiras. Vamos lá para a academia de futebol, que o Alexandre Silvestre acompanhou o treino do Verdão e tem todas as informações do Palmeiras, campeão da Florida Cup e que vai estrear no Campeonato Paulista neste meio de semana, tá certo? Na academia de futebol, na sala de imprensa. E daqui dá para ver os 3 campos, 2 deles são de grama natural e um está na terra, porque está sendo preparado justamente para copiar o gramado artificial do Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, que deve já ter jogos a partir da segunda metade do mês de fevereiro. E eu volto daqui a pouquinho para falar do treinamento de hoje. Teve coletivo aqui, Luxemburgo, com novidades e já com um desfalque para a estreia do Verdão no Campeonato Paulista. Beleza, Silvestre também de volta das férias, tá com a cor do pecado. É o seguinte, pessoal, a nossa enquete do dia é sobre o Palmeiras e o novo tapete no Allianz Parque. Então nós queremos saber de você que está do outro lado da telinha e também dos nossos comentaristas e especialistas aqui. A escolha pelo gramado artificial do Allianz Parque ajuda, atrapalha ou não muda nada para o time do Palmeiras? E para os adversários também, quero saber de vocês. Então, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá no site para a gente contabilizar a sua opinião. Hashtag Gazeta Esportiva no Twitter e o seu comentário vai aparecer aqui no programa e também o WhatsApp, 99, cadê o barulhinho? Aê, 994791633, manda pra gente o WhatsApp com o celular deitadinho, tá bom? Grava com o celular deitado, o que você acha? Se vai ajudar, se vai atrapalhar ou se não muda em nada esse novo gramado? Celso, boa noite. Flávio, o que vocês acham? Grave com o celular deitadinho. Deitadinho, o celular, não a pessoa. Deitadinho, aproveita o friozinho. Primeiramente, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho que ajuda o Palmeiras. E a médio e longo prazo ajuda mais. Por quê? Porque temos poucos gramados, eu acho que só o Atlético Paranaense tem esse tipo de gramado. Pelo menos de time A. No Corinthians ele é misto, mais grama do que sintético, e a bola rola com muito mais rapidez. Então quando você se adapta a esse tipo de gramado, a tendência é você jogar, apresentar um futebol mais rápido. Em contrapartida, os adversários não têm muito esse hábito. Então o Palmeiras tem tudo para tornar o Allianz Parque ainda mais difícil, um lugar onde o time será mais difícil de ser batido, Flávio. Acho que ajuda em todos os sentidos, até para fazer o jogo ser mais rápido. É isso aí. Isso é bom. Não, mas não só aí, os outros vão ter que também correr mais. Jogo lento já deu, né? Velocidade no jogo é legal. Para o adversário complica, então. Complica porque não está habituado. Né? Tá habituado. Mas aí ele vai ter que criar uma graminha sintética
porque já são 2 times da Série A que ele vai ter que enfrentar lá. Tanto que o Atlético Paranaense tem um bom retrospecto em casa e eu acho que o gramado tem muito a ver. Bom, na Copa São Paulo, os semifinalistas foram definidos e a zebra passeou no jogo do atual campeão. Em Araraquara, o Internacional venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Os gols foram marcados por Praxedes e Cezinha, ambos no primeiro tempo. Com o resultado, o Inter garantiu vaga na semifinal da Copa São Paulo e enfrentará o Corinthians. A classificação do Timão veio com esse gol do lateral Daniel Marcos. 1-0 sobre o Atlético Paranaense. A semifinal contra o Inter será na terça-feira na Arena Barueri. Quem também está classificado é o Grêmio. Depois de empatar por 1-1 com o Vasco no tempo normal, o tricolor gaúcho venceu por 4-3 nos pênaltis. O Grêmio vai fazer a outra semifinal da Copinha contra o Oeste, quarta-feira, na Arena Barueri. O Rubrão conquistou a vaga, surpreendendo o São Paulo, fazendo 1-0 logo aos 6 minutos de jogo. O tricolor paulista buscou o empate aos 14, também com um gol de cabeça. Mas no segundo tempo, Tite fez boa jogada e tocou para a Reifit definir, 2-1. Oeste na semifinal. O São Paulo, o atual campeão, está eliminado. Foram apenas 2 jogos preparatórios, mas o estilo Thiago Nunes já deu as caras no Corinthians. O título da Florida Cup não veio muito por conta da pontaria. E ainda por cima, a derrota para o Atlético Nacional deu a taça ao rival Palmeiras. O Corinthians teve tudo para voltar dos Estados Unidos com o título da Florida Cup. Ainda mais quando o Ramiro abriu o placar logo aos 6 minutos depois do cruzamento do Lucas Piton. E a situação poderia ter ficado mais confortável depois do pênalti do Perlaza em cima do Fagner. Mas aí a coisa começou a desandar. O Bozelli parou na defesa do goleiro Quadrado. O argentino tentou se redimir nesse chute colocado, só que dessa vez a trave salvou o Atlético Nacional. E quem não faz, toma, né, meu amigo? Gustavo Torres subiu mais que o Gil e cabeceou firme para deixar tudo igual em Orlando. 1-1. No segundo tempo, o Corinthians cansou de perder gols. Primeiro nesse lance incrível com Wagner Love 2 vezes. Richard pegou da entrada da área e mandou para fora. Sid Clay teve a chance dele na cara do goleiro, mas também desperdiçou. O mesmo fez o Wagner Love, que perdeu outra boa oportunidade. Lembra do quem não faz toma? Então aconteceu de novo. O Atlético mais eficiente aproveitou e virou o jogo com o Gomes. Gol do Atlético Nacional e comemoração do Palmeiras, que se beneficiou da derrota do Corinthians e ficou com o título da Florida Cup. Parece um pouco clichê, mas nesses momentos realmente o que menos importa são os resultados, o que mais importa é a performance de maneira geral, a produção. A equipe conseguiu produzir ofensivamente de maneira satisfatória, defensivamente pouco sofreu nos 2 jogos. E esse, para mim, é um saldo positivo da preparação. Se eu não estou equivocado, foram 8 chances reais de gol. Então, um número bem grande, né? Um número alto também de finalizações, que acabam nos dando a tranquilidade que estamos no caminho certo em termos de preparação e evolução para o resto da temporada. E é verdade, Flávio, Michele. Eu vi os 2 jogos do Corinthians e o Corinthians, contra o Atlético Nacional, por exemplo, fez 1-0. O Bocelli perdeu o pênalti, poderia ter feito 2-0. Criou oportunidades, como há muito tempo a gente não viu o Corinthians criar. E não só na criação das jogadas de finalização, mas também saída de jogo. É um futebol muito mais envolvente, muito mais bonito. Saiu do discurso e a gente pode ver na prática o que o Thiago Nunes pode fazer realmente com esse time do Corinthians. Eu diria que é muito animador o que a gente viu na Florida Cup. Foi bom, mas é bom esperar um pouquinho, porque Florida Cup é um amistosão, né? Então é importante, todo mundo joga com time reserva, troca todo mundo e tal. A ideia dele é diferente. Sim, a ideia dele é diferente das ideias do Carille, do Corinthians do ano passado, deveríamos ter um time diferente. Eu gosto muito dos volantes que chegam, acho que isso é legal, é importante. Aquele volante tradicional marcador eu não gosto, mas também deixa alguns espaços abertos para os contra-ataques.
Esse tipo de adaptação é que a gente precisa ver como é que vai funcionar. Porque ontem eu ouvi no próprio Mesa Redonda, eu quero futebol bonito, mas tem que ganhar. O Corinthians vai ficar mais exposto. O Corinthians era um time de pouca criação e também de poucos gols sofridos. Agora nós vamos ter um processo duplo. Vai criar mais, mas vai também ser mais incomodado lá atrás. Muito bem. Os jogadores do Palmeiras ficaram sabendo do título da Florida Cup já no aeroporto. Mas a conquista só aconteceu porque antes a equipe fez a parte dela contra o New York City. O Palmeiras enfrentou o New York City e foi para o intervalo com o placar adverso. Isso porque o time americano fez 1-0 com o De Rosário, que se antecipou ao Felipe Melo e abriu o marcador em Orlando. 1-0. No segundo tempo, o empate palmeirense veio no lance de sorte. Lucas Lima tentou o cruzamento, a bola desviou na zaga, passou por todo mundo e entrou no cantinho. Aos 27 minutos, Zé Rafael foi mais esperto que o zagueirão, roubou a bola e deixou o William na cara do goleiro para virar o placar, 2-1. Essa vitória, somada à derrota do Corinthians, garantiu o título da Florida Cup para a equipe do professor Luxemburgo. A imprensa sempre falou que o elenco do Palmeiras sempre foi um elenco muito farto. E fizemos um primeiro processo do Palmeiras, um processo que era abrir espaço, tirar alguns jogadores, né? Que eles pudessem jogar em outro lugar, abrir espaço financeiro e espaço técnico para você trazer outros jogadores, né? Então agora a gente já está com a base toda pronta. Agora quem que nós vamos buscar no mercado? Fulano, Beltrano, Ciclano, para completar aquilo que nós queremos, para dar um upgrade ainda maior na equipe, né? Mas eu vejo que a base é muito boa. O Luxemburgo está aproveitando a base, né? Os garotos que brilharam ali nas divisões de base, com seleção brasileira e tudo mais. Significa alguma coisa esse título? Não, nada. Absolutamente nada. Luxemburgo já chegou com o título. Chegou, mas é simbólico. Você já enfrenta... Um torneio de verão. Quem sabe daqui a alguns anos não possa... você está de gozação. Você está querendo insinuar que vão mandar um fax, solicitar não tem mais um reconhecimento. Não tem mais fax, né? Agora é um e-mail. Um zap, um WhatsApp. O time do Palmeiras, até por uma questão de mudança de filosofia, ele tinha 2 times, e era uma coisa que se aprovou durante muito tempo. O ano passado, como ficou em terceiro lugar, resolveram mudar a filosofia. E agora vai usar os meninos da base, uma base que o Palmeiras nunca se preocupou, mas nos últimos anos mudou essa ideia, né, de aproveitar o pessoal da base. Vamos ver, eu gosto da ideia, mas precisa ver, vai ter que ganhar. Se não ganhar, volta ao sistema anterior. Porque assim, o mesmo critério que é usado para elogiar o Flamengo, que ele está montando 2 times, era o mesmo critério que se usava quando se criticava o Palmeiras, que tinha 2 times. Então, vamos ver. A ideia de botar meninos é legal, é uma coisa que foge da tradição do Palmeiras, vai depender muito dos resultados para a coisa persistir ou não. É melhor ganhar, né? Já que disputou a Florida Cup, é melhor ganhar. Palmeiras que ainda espera, né, pelo Rony, que a gente vai falar sobre isso. O Palmeiras fez proposta oficial ao Atlético Paranaense, está negociando, que é um jogador pelo lado do campo. O Dudu está jogando mais pelo lado direito. Foi sábado. Jogou o Rafael Veiga, ali mais aberto pela esquerda, não é a dele, né? Não é a dele. Então o Palmeiras tentou também o Michael, não deu certo, então o Palmeiras também quer um jogador ali pelas beiradas. Aliás, todo mundo quer um jogador pelas beiradas. Palmeiras, Corinthians, quem tem mesmo o Flamengo, tem de sobra. O Santos tem o Soteldo, né? Tem Marinho de um lado. É bom que as bases começassem a fazer esse tipo de jogador, já que precisa deles, né? Lateral direito, né? Jogador que fica lá no meio enrolando com a bola, tem um monte, já não precisa mais. Muito bem. Vamos agora falar de mercado da bola? Pode soltar a vinheta. Muito bem, a gente começa o nosso mercado de hoje com o fim de uma novela. O Flamengo finalmente anunciou a contratação do atacante Michael, cobiçado por vários clubes desde o final do ano passado. Ele já estava com o pé no Corinthians, né? Mas aí ele já estava treinando no Ninho do Urubu há uma semana e o Goiás já tinha confirmado a venda do craque para o clube carioca, mas o contrato só foi assinado hoje e a apresentação dele está marcada para amanhã. E aí, uma boa para o Flamengo? Enquanto não assina, né, não adianta. Por mais que a gente saiba que está certo, tem que esperar assinar para anunciar. Para o Flamengo é uma boa. O Flamengo ele tem Bruno Henrique, tem Gabigol,
ele tem Vitinho, ele tem Pedro Rocha, ele tem o Michael. É muita gente. É muita gente. O time reserva do Flamengo... Mas o Flamengo pagou tudo aquilo que eles queriam? Pagou. Não, o Flamengo pode. Você vai falar daqui a pouco do Renier. Só com o dinheiro do Renier é uma fortuna. Bom, o meia Renier, de 18 anos, foi anunciado hoje no Real Madrid. Grande revelação do Flamengo na última temporada. Ele vai se juntar ao clube merengue assim que acabar o pré-olímpico na Colômbia. Bom, o Real Madrid que ama, né, os jovens jogadores do Flamengo. Já levou o Vinícius Júnior, já levou... Levou o Rodrigo do Santos. O Rodrigo, eles estão apostando nesses meninos. O Jorge Jesus não gostou dessa negociação. Exemplo do que ele falou, né, tem que valorizar mais o Campeonato Brasileiro. Ele diz assim, por que o jogador brasileiro, jovem, tem que passar por Portugal, por exemplo, e ele é português, para ser valorizado? Porque já não valoriza aqui. Claro. E ele achou que o preço foi muito baixo. Para a moeda brasileira, é um caminhão de dinheiro. Mas o Jorge Jesus entende que está na hora do Brasil fazer ligação direta, sem o intermediário Holanda, ou Ucrânia, ou Portugal e tal. De qualquer forma, bom negócio para os dois. Mas aí o Jorge Jesus vai ter que lidar com os empresários, né? E com os esquemas que tem. Assim, eu até entendo o que ele está colocando, o Jesus está colocando, mas não sei se o Brasil está em condições hoje de direto negociar com os grandes clubes. O problema é que tem muito jogador que vem com aquele negócio de saudade, não sei o quê, sabe? Volta muito fácil. Então o cara não quer botar uma grana, ele quer ver se o cara fica lá e se adapta para valer mesmo, né? Pois é. Aguenta o tranco, chama isso. Agora o Renier provavelmente não vai jogar porque o vai pro Castilho direto. Já... Que é bom pra ele também. Claro. Vai jogar a Série B. Pra o Renier foi bom. Sim. Pra ele é bom. Muito. Bom, e depois do fim da novela Michael, o novo folhetim da bola é o caso Rony. O atacante do Atlético Paranaense está treinando com o time B do Furacão, enquanto não tem o futuro definido. Corinthians e Palmeiras estão interessados no atleta e, de acordo com o repórter Thiago Salazar, do site gazetesportiva.com, as propostas de ambos os clubes são quase iguais, com um aumento no salário do jogador de quase 200%. A diferença é que o Palmeiras deve pagar luvas para o jogador e a equipe dele. A definição ainda não saiu por conta de divergências na negociação entre o Atlético e o staff do Rony. Mas eu acho que o Palmeiras está em vantagem, embora as propostas sejam iguais. O Palmeiras assumiu, fez proposta, o Corinthians não assumiu. O Atlético tem esse mal-estar com o Corinthians e o Thiago Nunes ter saído. Até já desistiu da história. Até desistiu. Não tem como. O Petralha não vai vender pro Corinthians. Também acho não que vai vender. Eu acho que o Corinthians não admite que fez proposta para não... Ficar feio e perder por um rival. Vai ter que fazer tomou uma chapéu nota, de novo. Reclamando, como já tomou o chapéu do Flamengo no Michael. Agora toma chapéu do Palmeiras no caso Rony. Sinceramente, eu acho que hoje... O que o Palmeiras e o Flamengo quiserem comprar, eles vão comprar. Eles têm mais dinheiro que os outros. Então o Corinthians não teria muita condição de competir. Ainda há o problema da saída do Thiago Nunes, que o Petralha encarou como uma invasão, como querer contratar um cara que estava empregado e tal. Então tem mal-estar e menos dinheiro. Então tenho a impressão que é Palmeiras e eu não sei que apareça o Flamengo de novo, né? Sim, o Flamengo resolve, e de repente pode rolar o Rafael Veiga também na parada. Né? Já jogou no Atlético. Que também me parece que está envolvido na história. Por empréstimo. Bom, o Goiás anunciou hoje mais um reforço. Trata-se do lateral esquerdo Caju, ex-Santos. O jogador, de 24 anos, chega por empréstimo vindo do Braga, de Portugal. Olha lá, tá vindo já era do Santos, agora voltou, tá vindo lá do Braga, de Portugal. É bom ele? Ele foi pro Lille, não chegou a se fixar, agora volta. Legal para ele trabalhar também. Tá bom. Vamos falar de uma pessoa que estava há quase 3 anos desempregado. O técnico Cristóvão Borges fechou com o Atlético Goianiense. O último clube de Cristóvão foi o Vasco em 2017. O Cristóvão ele tem uma passagem no Corinthians que ele não foi nada feliz. Foi no Vasco também não. O Atlético Goianiense tem a chance aí de repente se reencontrar. Do Atlético Goianiense. O Atlético ele foi bem, ele subiu tudo. Eu também não me recordo agora. Nossa, estranha essa troca. Né? Não, nada contra o Cristóvão, mas estava tudo certinho. Depois a gente lembra. O nosso telespectador já manda pra gente aí. Manda. E o goleiro Bruno
aquele mesmo acusado de ser o mandante da morte da Elisa Samúdio, fechou um contrato com o operário do Mato Grosso. O Bruno cumpre pena em regime semiaberto na cidade mineira de Varginha. Foi liberado pelo Ministério Público e pela Justiça Local para assinar com o novo clube. O Conselho dos Direitos da Mulher do Mato Grosso soltou uma nota de repúdio à contratação do goleiro. Isso é uma situação terrível, porque todo mundo abomina o que ele fez, óbvio, não claro. tem como descrever. Por outro lado, a lei brasileira permite essa progressão de pena e dá a ele o direito de trabalhar. É claro que a profissão dele é uma profissão onde você, e a menina lá da Globo que fez aquele comentário quando ele foi para o Fluminense de feira, ela tinha toda a razão quando ela diz, bom, mas na profissão dele ele pode virar até um ídolo. E é uma pessoa que não é um exemplo como ser humano. Mas, por outro lado, como é que você vai fazer, como é que você vai administrar essa... Em tese, o preso ele tem que ser ressocializado. Claro. Agora, o patrocinador do time já disse que vai tirar o patrocínio se ele for contratado. É uma situação muito complicada. O problema é o seguinte, são as leis desse país. Isso. Né? Porque é um país praticamente sem lei. Então, aqui você faz o que faz... Mata e vai pra rua. Então, vai para os Estados Unidos fazer um negócio desse. Você nunca mais sai da cadeia. Exatamente. É isso que tem que ser. Agora é progressão de pena, que é uma balela. A lei brasileira. Uma palhaçada a lei brasileira. Ela permite isso. Então tá dentro da lei. O Código Penal é uma palhaçada. E se a reintegração, o convívio social, vale para todos? Né? Tem que valer para o Bruno também. Mas por outro lado, é uma coisa. É a lei, mas eu não concordo com a lei. Terrível, tal. Agora, tá dentro da lei. Tá dentro da lei. É muito, você não pode também. Tá na lei? Ele tá fazendo a parte dele. Porque você não pode ter uma sentença paralela. Né? Quer dizer, ou é o que diz a justiça. Se a justiça diz que é uma pena perpétua, ok. Não existe pena perpétua no Brasil. Então, infelizmente não existe. Deveria gostando existir. ou não, independentemente da gravidade do crime que ele cometeu, isso tá na lei e ele pode realmente tentar um novo trabalho. O nosso Montanha está nos lembrando que o técnico do Atlético Goianiense que foi bem era o Barroca. Mas ele foi para o Curitiba. Por isso que abriu espaço para o Cristóvão. Bom, e o Sampaoli, Celso, seu queridinho? Não está no giro aqui, mas eu pergunto. Ele está esperando o Jorge Jesus deixar o Flamengo para assumir. Que chato, hein? Imagina a pessoa ficar ali gorando o seu trabalho. Imagina você ter ali uma sombra, tá gorando o trabalho. Né, a mosca para pousar na sopa. Que coisa horrível. Segue a vida, Jorge Jesus não, Sampaoli. Fica ali na espreita do outro para dar rasteira. Não é para dar rasteira. É feio. O próprio Jorge Jesus disse o seguinte: não sei se fico no Flamengo depois de maio. Ficar, né? Depois de maio, sim. Depois de maio. Então, quer dizer, o outro não trabalha até mais esperando. Aí, Flamengo, é o seguinte, quando sair o Jorge Jesus, você não contrata o Sampaoli, não, contrata o Mas as possibilidades de uma contratação do Jorge Sampaoli, o Jorge Sampaoli pelo Flamengo... São Paulo, como diria mestre, são grandes, porque o BAP, que é um dos responsáveis pela demissão do Paulo Pelaipe, segundo se diz nos bastidores... Ele já tinha, inclusive, negociado com o São Paulo numa outra ocasião, quando ele fazia parte de uma chapa brigando pela presidência do Flamengo. Então já existe uma relação no passado. E, obviamente, se o Jorge Jesus deixa o comando do Flamengo em maio, vamos pegar outro. A gente tem que admitir que o São Paulo é o melhor nome. Mas o Jesus é mil vezes mais simpático do que o São Paulo. Bom... Eu queria dizer de Gesualdo, então. Gesualdo... A gente vai falar daqui a pouco. Gesualdo é muito legal. Gesualdo ainda não sei, vamos conhecer essa semana, né, quando ele estrear. Internacional de férias, fantástico. Olha, vocês fizeram, né, o perfil, tudo direitinho. O São Paulo começou a semana visando a estreia no Paulistão nessa quarta-feira contra o Água Santa. Fernando Diniz e o elenco tricolor não querem saber de reciclagem na equipe. O Fernando Diniz e a rapaziada lá no São Paulo sabem muito bem que o ano de 2020 não pode ser um lixo pros lados do tricolor, não. Nada disso. E é justamente por esse motivo aí que o elenco acordou cedinho nessa segundona e já trabalhou de olho na estreia do Paulistão contra o Água Santa, quarta-feira no Morumbi. Aliás, para esse confronto, o Diniz deve escalar uma equipe bastante experiente, com média de idade de 29 anos. Quem destoa dessa média aí é o Elinho, que mais uma vez trabalhou normalmente. A gente lembra que ele não participou da atividade na última quinta por causa de dores musculares, mas na sexta ele já tinha ido para o campo e hoje o jogador
também foi pro gramado. Durante os minutinhos que pudemos fazer imagens, vimos ainda o Alexandre Pato treinando de boas com os demais companheiros, e inclusive, batendo vários papos tete a tete com o Fernando Diniz. O atacante recusou recentemente uma proposta do mundo árabe e vai permanecer no São Paulo apesar da condição de reserva. Pois é, tá perdendo o colete de titular pro Elinho. Por conta de um acordo entre atleta e clube, a diretoria subiu o salário do Pato esse ano. Se liga, os vencimentos do jogador foram de 200 mil para cerca de 700 mil reais. E por falar em diretoria, a direção do São Paulo já começou a venda para o público em geral do pacote promocional de ingressos para os 9 primeiros jogos do São Paulo lá no Morumbi. A iniciativa é uma tentativa de melhorar aí o desempenho do tricolor atuando no Cícero Pompeu de Toledo. A gente lembra que no ano passado o São Paulo teve apenas 54% de aproveitamento jogando em casa. E teve até vídeo do Daniel Alves convocando a torcida. Fala galera, os pacotes já estão disponíveis para o público geral. Sai de fora. Pra gente é muito importante o apoio de vocês. E quarta-feira já tem a nossa estreia. Vem com a gente pro Morumbi. A venda dos ingressos avulsos e para sócios torcedores também já está disponível. Tem que contar mesmo com a ajuda da torcida, né, Dani? Até porque a torcida do São Paulo não é de se jogar fora, não. Flávio Prado. Você sabe que eu gosto muito do Fernando Diniz, assim como você. Eu só estou curioso. Ele tem tempo para preparar a equipe, para apresentar aquele futebol com o qual nos acostumamos a ver no Fluminense, no Atlético Paranaense, no Audax. Mas eu acho que tem uma coisa que atrapalha um pouco. O quê? Ele tem que trabalhar com o Daniel Alves como meio-campista, como 10. E eu acho que isso amarra o sistema dele. É? Eu acho. Eu queria trabalhar com o Daniel Alves. No meio? Falou que tem um monte de tosco aí jogando no meio. Eu prefiro um jogador desse nível aí. O problema de São Paulo é a impaciência de todo mundo. Isso é verdade. E isso não é culpa desse pessoal que está aí, em geral, né? A propósito, você falou a Florida Cup não vale nada, Rogério. Você nem ganhou a Florida Cup com o São Paulo. E aí? Então, o São Paulo ele joga contra o Água Santa. Eu perguntei se valia alguma eu tô te coisa. Falando, eu só tô te aí dando... você falou, você está pondo palavras na minha boca. Você falou que eu falei que a Florida Cup não vale nada. Eu falei, não, Celso, eu acho que não vale nada. A Florida Cup vale alguma coisa? Não vale. Eu tô dando um exemplo, tanto que o São Paulo ganhou e ninguém nem lembra. Mas o Flamengo também ganhou. Ninguém nem lembra. Mas ele ganhou e deu... Porque eu acho legal ganhar, ué. A verdade é a seguinte, o São Paulo tem esse jogo com a Água Santa, que pegou a vaga do Red Bull, né? Ele era o terceiro, existir, né? Contratou o Marcos Assunção e vai ficar basicamente para não cair. É um franco atirador. São Paulo depende muito de resultado, como todo mundo. Porque domingo tem São Paulo e Palmeiras. Eba! E a gente vai estar lá com a nossa equipe, hein? E vai passar tudo no Mesa Redonda. Então, se você tem uma dificuldade com o Água Santa e depois com o problema com o Palmeiras, já começa aquele inferno. Isso é que não dá, não tem condição. Aliás, vale o mesmo pro Palmeiras. Se o Palmeiras perdeu o primeiro jogo e perdeu o clássico, aí não tem condição de trabalhar, né, gente? Aí fica difícil, mas vamos ver. Quer apostar? Palmeiras? Não valendo nada. Palmeiras ou São Paulo? O que você acha que vai dar? Palmeiras, digo eu. Então São Paulo, para ter aposta. Né? E você? Não sei, ainda é muito cedo para você falar. Como muito cedo? O jogo já tá aí. Eu não vi o São Paulo jogar ainda. Eu sei que teve um jogo treino contra a Caldense, venceu por 6-1 e perdeu do Juventus por 1-0. E aí? Luxemburgo ganhou a Florida Cup. Chega com tudo, entendeu? Vai botar mais uma estrela no uniforme. Quando fechar o negócio. Muito bom. Vamos voltar lá para a Academia de Futebol, onde o repórter Alexandre Silvestre traz todas as informações pra gente. E aí, Silvestre, o que tá rolando no Palmeiras? Fala, Michele, que bom estar de volta das férias, de carga renovada. Vou infernizar a vida de vocês em 2020. Treinamento hoje foi coletivo aqui do Pofechô Luxemburgo, com novidades e um desfalque. Antes disso, só reforçando, vocês já falaram no quadro Mercado da Bola sobre a situação do Rony, atacante de beirada do Atlético Paranaense, do Furacão. Negociação bem encaminhada com o Palmeiras, que vem forte para essa parada, para essa dividida. A qualquer momento, o Rony pode ser confirmado como reforço do Palmeiras, vindo lá do Furacão do Atlético Paranaense. Voltando a falar do treinamento de hoje, Luxemburgo desenhou o time, né, e fez algumas alterações. Por exemplo, o Vitor Luiz começou como titular na lateral esquerda. Ele e o Diogo Barbosa se revezaram na Florida Cup, onde o Palmeiras foi campeão desse torneio de verão.
Então, aparentemente, o Vitor Luiz, vamos ver no treinamento de amanhã, mas aparentemente, o Vitor Luiz agradou mais do que o Diogo Barbosa ao Luxemburgo e deve ser o titular. Felipe Melo continua como zagueiro. Aí a baixa do time, o Bruno Henrique, que voltou dos Estados Unidos com um problema muscular, detectada uma lesão muscular na coxa, na virilha direita do Bruno Henrique. Ele está fora do jogo de estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, que é quarta-feira no Novelli Júnior, 7h15. Eu acho que eu vou ser escalado pelo Celso Cardoso para fazer esse jogo, a estreia do Verdão contra o Ituano em Itu. No lugar do Bruno Henrique, hoje treinou o Ramires. E aquele menino, o Gabriel Menino, que foi muito bem no segundo jogo do Palmeiras, principalmente da Florida Cup, quando sagrou-se campeão da Florida Cup, pode ganhar uma oportunidade no meio de campo, tá? Então, esse time do Palmeiras que treinou hoje aqui, ficou no 0-0 com o time reserva, muitos ensaios de bolas paradas e tal, teve no gol Everton, Marcos Rocha de lateral direito, Felipe Melo se firmando como zagueiro, lembrando que o Vitor Hugo está ainda em fase de transição de um problema muscular, então o Felipe Melo fica de zagueiro junto com o Gustavo Gomes, Vitor Luiz na esquerda. No meio de campo tem o Ramires, o tal do Gabriel Menino, que tem 19 anos, aí é um quadrado no meio de campo, Lucas Lima, junto com Rafael Veiga, na frente Dudu e Luiz Adriano. E o Luxemburgo falou para mim, na saída do gramado, que não fechará treinos. A gente só tem que apontar a câmera para baixo quando é jogada ensaiada de bola parada. No mais, os treinos serão abertos por aqui, Michele. Ai, que legal! Isso é bacana, né? Ah, como eu gosto, tá vendo? Ah, outro esquema, outro Sabe esquema. por quê? Ah. Porque o Luxemburgo sabe dar treino. Sabe dar treino? Sabe o que faz? Por que acabou aquele negócio? Lembra que tinha aquele espaço de... Como é que chamava? Que no meio do jogo parado. Campo reduzido. Não, nos coletivo. jogos. Não, nos jogos eles faziam uma pausa, uma parada técnica. Sim, mas não deu certo. Sim. Aquilo parou, claro, porque os técnicos não tinham o que falar. É verdade isso. Os caras falam assim, vamos lá, não sei o que. Isso aí é para você corrigir taticamente. Claro. O Luxemburgo, a gente sabe que sabe. Quem sabe não precisa esconder. Quem não sabe... Nossa, que bacana. Você fala, vamos lá, vamos nós, não sei o que e tal. Pô, mas para isso que o cara ganha esse caminhão de dinheiro, por isso que ele abre o treino. Porque ele não tem o que esconder. Ele sabe o que ele está fazendo. O que você achou, Silvestre, dessa decisão aí do Luxemburgo, né? Que vai na contramão aí de muito do que a gente viu nos últimos anos dos demais treinadores. E no que isso, explica para o telespectador, no que isso impacta no seu trabalho. Como que era antes e como que é agora. Não, então antes a gente tinha o aquecimento, se podia mostrar os jogadores entrando no gramado, aquecimento, roda de bobinho e tchau, todo mundo pra rua. E isso é muito comum, por exemplo, aqui do lado, no São Paulo. Treinamentos são fechados, você não vê o trabalho tático. Hoje foi um trabalho de coletivo, parando e tal. Então tem uma curiosidade, tem um ensaio agora, a imprensa está tendo que entender também o Luxemburgo. Já está avisado, parou para cobrar escanteio, arremesso lateral ou falta, jogada ensaiada, os câmeras, o assessor nem avisa, os câmeras já estão sabendo, viu, Irineu? Viu, seu Irineu? Mete um joinha aí que você entendeu na frente. Ah, obrigado. Aponta para baixo, filho. E o Luxemburgo deu um come aqui num colega nosso. Ô, caramba! Que é isso, meu? Aponta para baixo. E assim a gente vai se entrosando, Michele. Legal, Silvestre, muito bacana. E é legal porque isso é falam dos técnicos ultrapassados, antigos, mas na verdade isso é um processo que restabelece a confiança profissional, repórter claro, profissional. É isso aí. O legal do Luxemburgo o combinado não é caro. É óbvio que ele não falou caramba. Ele falou baralho. E isso é legal, porque é uma maneira, assim, Claro. Ali é um compromisso mútuo. Você não vai filmar minha jogada ensaiada, ok? Então você vai trabalhar à vontade. Quando você fecha tudo, você fecha o diálogo. Quando você fecha o diálogo, você fecha a possibilidade do cara dar uma notícia concreta. Sim. Vira especulação, vira aquela várzea e acaba se transformando numa grande confusão. Verdade. muito bem, a gente já comentou isso aqui. Bom, obrigada, Silvestre. E lá da academia nós vamos para o Allianz Parque. O Marcelo Bazejo, quando que termina, Marcelo, essas obras aí na casa do Palmeiras? Tá ficando bom? Mostra pra gente. Pois é, Michele, as obras começaram no dia 12 de janeiro, estão a todo vapor aqui, os holofotes do estádio já estão acesos. Vou pedir aqui para o nosso cinegrafista André Zorato dar um
uma panorâmica aqui do gramado, muitos tratores, caminhões, alguns funcionários ainda podem ser vistos trabalhando nessa obra que não é pequena, são 30 a 40 funcionários envolvidos diretamente nessa obra e ela tem previsão para ficar completamente concluída na segunda quinzena de fevereiro. O Palmeiras não vai poder jogar aqui no Allianz Parque contra o São Paulo, vai ter o Choque Rei em Araraquara, depois também não disputa o jogo contra o Oeste aqui e também pode perder as partidas contra o Guarani e também contra o Mirassol. A gente tem uma amostra do gramado que vai ser instalado aqui, ó, dá uma olhada. É esse o gramado que será instalado aqui no Allianz Parque. Um gramado sintético, é claro que vai haver também entre os fios de grama uma areia circular e também a borracha específica para esse tipo de gramado. Apenas 3 países no mundo contam com esse tipo de gramado. É um gramado super exclusivo. Holanda, Escócia e Inglaterra são os países que contam com esse gramado. É uma tecnologia importada da Holanda. Então o Palmeiras acredita que vai economizar e também ter muito mais praticidade em termos de manutenção, porque o estádio do Palmeiras tem dificuldade de iluminação, o Palmeiras gasta muito com a iluminação do gramado natural e com o gramado sintético vai economizar cerca de 50% em termos de manutenção, cerca de 80 a 100 mil reais mensais de economia. A gente vai fazer uma matéria aqui trazendo todas as informações, todos os detalhes dessa implantação desse gramado sintético. Você confere amanhã no Gazeta Esportiva e eu entrego para vocês aí do estúdio com uma pergunta. Vocês são a favor ou contra da implantação de gramados sintéticos nos estádios brasileiros? Levanto a bola com vocês e me despeço diretamente do Allianz Parque. Valeu, amigos. Valeu, Mai. E aí na sua matéria você fala pra gente o que é isso que tá embaixo aí, esse branco aí, se é cimento ou se é areia. Mas só amanhã na sua reportagem, tá bom? O que vocês acham dessa pergunta que ele fez? Tá na lei, tem que usar, maravilhoso, não é? E a tendência, o futuro é esse. É o futuro. Não tem como você fugir disso. Eu fiquei até com fome vendo a grama lá. Vai passar. Mas é chique o gramado. Deu a bola pingando pra você. Eu segurei porque eu sou seu amigo. Aí é nessas horas que você vê quem é amigo, quem não é amigo. Nossa, eu não sabia que o outro gramado dava tão mais trabalho do que esse. Mas também, mas por um clube que fatura... Por que todo mundo não põe se é mais barato? Não, mas peraí, vamos com calma. Você economiza 100 mil reais, mas se você tem uma renda, se você tem jogos, você fatura 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, também isso é um dinheiro. É que o Palmeiras, ele tem o estádio não só para futebol. Então Exato. tem essas locações para shows, tudo. Isso transforma... E não consegue manter o nível. Aí um time como o Palmeiras, e agora vai ser mais técnico ainda, ele joga em gramado ruim. Que ele joga contra ele mesmo, não dá. Então é uma excelente... O do Corinthians, por exemplo, é um dos melhores do mundo também. O Santos vai estrear no Paulistão nessa quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Será a primeira partida do Jesualdo Ferreira no comando do Peixe. O volante Alisson comentou sobre as diferenças entre o português e o Jorge Sampaoli. Eles são bem parecidos. Eu acho que a diferença maior assim mesmo é nesse fator, né, da gente poder recompor um pouco melhor, né, defensivamente. Quando a gente atacar, já está pensando em defender, a gente ter um número de jogadores suficiente para estar pronto para não tomar contra-ataque. Então, basicamente é isso, né? E aí, a galera mandou o WhatsApp pra gente? Põe na tela. Oi, pessoal da Gazeta. Eu sou corintiana e eu acho que não muda nada. Vai, Corinthians! Boa noite a vocês aí da Gazeta. Eu acho que, na verdade, o gramado não interfere em nada. Quem joga bola, joga em qualquer lugar. Joga em gramado, joga em terrão, joga em qualquer lugar. Valeu, Davi Barreto aqui de Praia Grande. Gazeta Esportiva, o melhor programa do Brasil de todos os horários. Valeu! Boa noite, Michele, Flávio Prado, Celso. O gramado ajuda sim, tá? Saudade do jantar dos 300 mil. Grande abraço a vocês, André de São Bernardo do Campo. Aê, André, que bom te ver. Eu tava olhando o André e falei, nossa, eu conheço o André de algum lugar. Foi do nosso jantar lá no Quiche. Eu não fui.
Ah, você não foi. Nossa, você perdeu. Gente, quanto será que a gente tá no nosso canal, né? Pra gente aumentando aí, canal do Mesa, canal do Gazeta Esportiva, vamos fazer outra festa, todo mundo junto. Hoje tem show de bola às 9h30 da noite no site gazetesportiva.com com o Alexandre Silvestre. O Garrafa tá no Rio, tá na Mangueira, tá dançando com a Alcione. Mas o Silvestre tá aqui trabalhando, então 9h30 ao vivo, show de bola no site gazetesportiva.com. Resultado da enquete, nós perguntamos: a escolha feita pelo gramado artificial do Allianz Parque ajuda, atrapalha, não muda nada? E a galera respondeu que ajuda 51% dos votos. Acabou! E encerramos o Gazeta Esportiva homenageando Paul Stanley, vocalista da banda Kiss, que completa hoje 58 ou 68? 68 68 anos de idade. Tudo de bom pro Paul Stanley. Tchau.